episódio hoje tá mais que especial, né, Denis? Tá. Que aqui, se acontecer qualquer coisa, eu saio correndo, vocês sabem que eu corro. Porque aqui o menor graduado é faixa roxa, que é o Carlos. É marrom. Marrom, que é o Carlos faixa marrom, mestre de Djalma, Denis Ferraz, que vocês já conhecem, e eu, Thiago Luz, o único que não luta aqui no meio. Mas o pessoal, mestres de artes marciais aqui conosco, mas o pessoal da paz. Mestre Djalma, prazer em tê-lo aqui conosco. Carlos, prazer em tê-lo aqui conosco. Denis Ferraz, prazer em tê-lo aqui conosco. Ah, que isso. Esse é o Impacto Paulista. Impacto Paulista é um oferecimento de John Lares. John Lares, materiais para construção. Linhas de tinta de qualidade do menor preço de mercado. Avenida Cabo Sul, 2100, Nossa Senhora do Sion. O número deles é o 13-3422-2051. Tework. Tework é consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes, soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. Quer formalizar seu negócio? Quer deixar tudo redondinho? Tework, telefone deles 13-99654-5783. DF Studio, esse estúdio que estamos falando nesse exato momento é o DF Studio. Quer montar seu podcast, sua videoaula? Entre em contato com o DF Studio. Vamos aí institucionalizar o seu projeto. Você está com a ideia? Traz para o DF Studio. Beleza de Padilha. Instagram, em todas as redes sociais, @Beleza de Padilha ou www.belezadepadilha.com.br. Recusa imitações. E agora, já falamos dos nossos patrocinadores que nos ajudam a ter esse episódio maravilhoso do Impacto Paulista. Agora vamos às perguntas desse podcast que eu tô curioso. De verdade. Eu tenho uma primeira pergunta, mas é pra você, antes de perguntar pra ele. Você é o único que você não luta. Eu corro. Explica pra eles dois como é que você quebrou esse É porque eu não luto, justamente por isso. Provavelmente, se eu soubesse o que eu tava fazendo, não teria quebrado. Esse é o ponto. A arte marcial também é sobre isso, né, professores? É sobre saber o que tá fazendo e não fazer também, né? Eu costumo dizer, primeiramente, uma boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Denis. Eu soube, você me procurou através da esposa do Carlão, aqui, meu aluno, meu amigo. Legal. A Monique, Sim. que já treinou com a gente, sempre está apoiando a nossa entidade juntamente com o marido dela. A gente começou a conversar. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco da nossa escola Kodokan. O Karatê, a minha história aqui em Terrém, são 42 anos, 4 décadas, mais 2 aninhos de Karatê. É um prazer estar aqui. Então, eu costumo falar que o Karatê forma, ele não deforma. É o teu caso, o teu dedo. Ele deformou, você entrou no Karatê. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui, estou à disposição, junto com o Carlão, que é professor de um projeto nosso, faixa marrom, logo, até te corrigindo, você falou roxa, é faixa marrom, logo está indo para preta, está aí há 8 anos no grupo, somando também para um bem comum, que é ensinar ajudar na formação do caráter dessa garotada e, por que não, também cuidar um pouco dos velhinhos, né? É bom. Importante, é importante. Verdade. É pra você ver essa questão de cores e de faixas, né? Você até peço perdão mais uma vez, que ainda mais é um desrespeito desgraduar a pessoa, né? Um trabalho lascado para graduar. É quando o assunto falou de karatê, a gente já pensa nos roxos, né? Nas lesões, nos machucados. Mas justamente, até a gente estava conversando antes de começar o episódio, justamente a gravação, sobre isso, né? Sobre processos de formação e como as pessoas aprendem a lidar com o próprio corpo e ao respeito no corpo do próximo, ao praticar uma arte marcial, né? Como é que vocês veem nos últimos anos essa mudança de comportamento? Vocês acham que a sociedade tem entendido mais a arte marcial? Vocês veem mais preconceito da parte das famílias? As pessoas têm entendido? Mas como é que vocês veem essa questão da sociedade ver o karatê? Carlos, fala um pouquinho sobre. Boa noite, obrigado pelo convite. Em relação à faixa roxa, eu tenho muito respeito pela faixa roxa. Acho que foi a faixa que eu mais aproveitei. Boa. Né? Em breve, faixa preta. Não tão breve, não tenho muita pressa, porque eu sempre falo, vamos aproveitar o momento, né? Treinar a sua matéria. Em relação ao questionamento, né, da sociedade, eu comecei depois dos 30 anos de idade. Né? Então, para mim, já foi impactante, porque não tinha qualquer perspectiva de treinar arte marcial. Então, a minha história começa tentando incentivar o meu filho a praticar. À época, ele estava com 14 anos de idade. Aí ele esmoeceu, não aguentou muito as trocadas, né? A parte física. Aí eu, para estimular, eu falei, cara, você vai me obrigar a treinar com você? Aí ele me desafiou. Eu falei, duvido. Aí eu falei, eu vou treinar com você então. Aí eu sofri pra caramba para tentar estimular. Aí ele desistiu, eu continuei. E peguei gosto, né? Então eu vejo que com o advento do MMA, começou a se popularizar muito, né? Com a vinda da internet,
né, facilidade de você acessar conteúdos online. E aí eles passaram a ter mais acesso a esse conteúdo da arte marcial. E não só o karatê, todas as modalidades. Então, hoje, visto mais como esporte, né? Muito menos como defesa pessoal e muito mais como uma prática saudável. Então, assim, hoje o mundo vê como um esporte. Você falou arte marcial, o primeiro nome que vem é o UFC, o MMA, né? Mas esquece todos aqueles valores que tem, não é só competição. Sim. A gente trabalha muito na questão dos princípios da arte marcial, né? O competitivo, no nosso caso, entra em último plano, né? Não sei se você pode falar melhor. A gente trabalha mais valores, né? Menos a competição e muito mais os valores ali que estão na arte marcial, que tanto precisa essa juventude do país, do mundo, da nossa cidade, principalmente. É mais É a isso. parte da educação mesmo, É a educação. filosofia, né? É Educar, isso. mostrar que é a maneira de viver, né? Você viver cuidando do corpo, respeitando as pessoas. O karatê sempre eu aprendi que tem muito disso, o respeito. Respeito ao próximo. A gente tem o Dojokun, né? Dojokun, que é os o como se lema do fosse karatê, os lemas, é como se fossem os mandamentos, os é a ideia, mandamentos. né? Dojokun, você tá rindo dos nomes japonês, né? Não, já tô ligado. Que diz muito isso, né? Esforçar-se para a formação do caráter. Fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Uma vez Criar agora, espírito de esforço. respeito acima de E tudo. conter o espírito de agressão. Tá vendo que top? São aquilo 5 ali? princípios básicos 5 princípios do básicos, que karatê. é muito grande, muito grande. É o contexto, se você for estudar os 5 princípios, que é o Dojokun, o lema do karatê, é muito amplo, o seu significado vai muito além que você possa imaginar. Legal. O karatê tem algumas vertentes. Eu costumo, nesses anos nós temos o karatê arte marcial, chamado karatê budô, karatê de guerreiro. Estávamos conversando um pouco sobre isso. O karatê esportivo, eu sempre defendi e aprendi isso, que o karatê esportivo, os prêmios são corruptíveis. O karatê esportivo, os prêmios são corruptíveis. O karatê arte marcial budô, os prêmios são incorruptíveis. E nós temos uma vertente que é o karatê educacional que estamos falando agora. Karatê educacional, que é a linha maior da nossa escola hoje. Nos 7 núcleos que temos aqui na cidade há 36 anos. É um karatê mais voltado à parte educacional. Cobrar, utilizar a ferramenta karatê, arte marcial, que a nossa juventude, no meu ponto de vista, depois desses anos, eu vejo que eles não estão acostumados com regras. E o karatê tem regras. E sempre teve os princípios. Os nossos professores, está aqui um deles, conforme eu falei, cobra nota na escola, comportamento, sabe? Não tem mimimi, tem uns princípios muito básicos que a gente cobra, se reúne, temos uma cobrança muito forte nessa questão disciplinar. Uma das coisas é, você que está chegando aqui, se acostume às regras daqui. Não é a regra se adaptar a você, se adapta aqui. Mas a gente vai todo um trabalho, não é a curto prazo, médio e longo prazo, e conquistando o respeito deles. Eu costumo falar que toda vez que nós queremos o respeito através da força, por meio da força, ele tem um tempo determinado. Quando ele é conquistado, ele é duradouro, ele é para sempre. E é esse o karatê que nós buscamos hoje implantar na nossa cidade através dos nossos projetos. É um karatê educacional. Temos um evento agora, uma etapa do Paulista na cidade de Caçapava. Nós vamos em competições? Vamos. Mas existe toda uma estrutura por fora, tem a questão financeira, a gente vai chegar a entrar nesse assunto. Conversamos agora um pouco, eu, Denis, junto com vocês, na época que a minha história como competidor, mas tem toda uma trajetória. O karatê, hoje o forte de Item, da escola Kodokan, é karatê educacional. Utilizar a ferramenta como meio de preparar mais a garotada e, por que não, fortalecer o adulto, o pai de família, para a sociedade. Bacana. Chegar em casa mais legal, mais tranquilo, ouvir mais. Quando a gente ouve mais, erra menos. Bacana. O secretário de esportes aqui da cidade, Rogério Salceda, Rogério, foi meu secretário no social e no comércio, onde eu trabalho hoje, Legal. no governo Tiago. Ele esteve aqui com a gente, conosco, no episódio. Inclusive, você que está assistindo, não assistiu o episódio do secretário de esportes, e você que gosta de esporte, bem bacana assistir, tá aqui no YouTube. E ele falou sobre isso, sobre números e dados, e sobre essa questão do jovem que é envolvido num esporte, num projeto social, que ele faz algo na cidade. Como é que está essa relação dele com essa sociedade? Ele é um jovem mais calmo, ele tem brigado na escola, ele tem usado o que ele aprende no social
para ser uma pessoa mais calma ou ele está sendo briguento e tudo mais. Tudo isso são dados que a prefeitura tem começado a levantar, né? Agora a gente com uma Secretaria de Esportes, mas com toda certeza ainda vai ter o levantamento oficial, mas com certeza são números positivos, né? Porque o jovem, que ele tem um exemplo, ele tem uma linha ali de como seguir, de conduta, de postura, de evitar a violência, ele tende a ser mais calmo pelo fato de ter uma cobrança, né? Porque se ele arrumar uma briga, alguma coisinha, chegar pro sensei, a história, fulano brigou, você vai falar, por que você brigou? O que aconteceu? O que não aconteceu? Agora, muitos jovens não têm esse tipo de aconselhamento no dia a dia, né? Seja por não ter uma família presente, por milhares de situações, tem muitos jovens que, se não tiver um projeto social envolvido, ele por si só ele não tem um respaldo, vamos dizer, no núcleo familiar dele, né? E eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu fui uma pessoa que eu não tive esporte na minha infância, né? Meus pais não eram da linha esportiva e tal. Já na minha adolescência eu comecei a procurar por conta. Né? Porque justamente essa necessidade, essa estar em grupo, mas faz parte de uma formação, de um projeto aí de vida adulta, vamos colocar assim, né? O Denis já estava comentando, tem alguns pouquinhos anos também, né, Denis? Do karatê? É. Tem pouca coisa. Um cadinho. Comecei em 89. 89. 89, mas gostei. Gostei, inclusive, né, falando do que se ensina, o que a gente aprende, o lance do respeito, a educação. Pra você ter uma ideia, quando eu treinava, eu ia pra escola e ficava tão mecânico, ficava tão implantado na gente a ideia que o karatê passa, que foi até engraçado. Eu fui entrar em sala de aula, eu parei na porta da sala e ó. Nossa, Quando eu fiz isso na porta da sala, todo mundo me olhou, eu olhei e falei, o que é isso aqui no chão? Não, você me fez lembrar Eu tive um que fato inventar alguma assim, coisa. verdade. Muitos anos atrás, eu sou um pouco ruim de datas, na verdade. Quando os bancos aqui, o banco não tinha a porta giratória. Tava o guarda ali, o banco aberto, eu lembro, a nossa caixa, nosso banco, ao lado do correio aqui tem. Tinha ali a nossa caixa, nosso banco. E tinha um aluno que era guarda, treinava. Eu já treinava, na verdade, treinava com a gente. Eu fui entrar no banco, estava tão pegado, fui entrar, fazer alguma coisa na nossa caixa e eu fiz a reverência, ficaram olhando que esse cara é louco. É a mesma coisa, muito bacana. Mas você vê que passa pra Passa, gente, se identifica com essa coisa. E como o senhor falou também, né? O respeito pela força e o respeito. Como é que foi o outro termo? Quando ele é conquistado. Isso. Então, eu acredito que o respeito, quando é pela força, não é respeito, é medo. É medo. E medo Correto. acaba. Acaba. O medo Tem uma hora tempo acaba. determinado. Acaba. E respeito é conquistado porque a pessoa não precisa ter medo. Duradouro, é pra É um sempre. negócio que vai ser para sempre. E o karatê ensina isso. Você ter respeito. Né? Tanto que quando a gente ia para campeonato, tinha uma camiseta que a gente sempre usava. Quem pratica sabe a força que tem. Isso é um lema muito antigo muito também. Muito antigo, né? da minha época. Eu comecei em 83, 22 de março de 1983. Comecei a treinar o karatê. Hoje já são um bocadinho de ano, né? Já tem tempo. Você estava já. tocando num assunto muito interessante, falando sobre, logo antes desse bate-papo, falando sobre o karatê na parte educacional, que quando você pratica, os índices de comportamento na escola, em alguns aspectos os números são muito melhores quando a pessoa não pratica arte marcial. Haja visto, recentemente, o Carlos pode falar melhor sobre isso, ele está, acredito, há um ano, Carlos, como conselheiro. Completei no dia 10 de julho, um ano que eu pisei a primeira vez no Conselho Tutelar. Ele atualmente também é conselheiro tutelar, então ele pode falar mais nessa questão da parte de disciplina, do comportamento, a quebra de vínculos familiares, que sempre existe bastante, uma sociedade que a gente não vamos negar, tem algumas quebras de vínculo familiar, mas a questão comportamental, ele pode falar até melhor, porque ele vive diretamente isso dentro do Conselho Tutelar há um ano. Ele pode falar melhor sobre isso, cara, na questão que nós não temos casos, né, de praticantes da nossa escola. Sim. Isso é muito importante. Ele me trouxe isso que me acendeu algo. Eu falei, caramba, o trabalho está dando certo. Ele pode falar melhor sobre isso. É assim, enquanto conselheiro tutelar na ativa, né, estou cumprindo um mandato até 2027, nada me entristece mais do que receber famílias com seus filhos de 12, 11, 13, 14 anos, que se negam a ir para a escola, que ofendem os pais, não obedecem, usam entorpecentes, consomem bebida alcoólica.
assim, um contexto bem desregrado, né? Que a gente não deseja para a juventude. E desde julho do ano passado passei a fazer algumas indagações. Eu falei, mas eu tô vendo que ele tá com o celular, mas o que ele faz no contraturno escolar? Ele pratica algum esporte, não necessariamente uma arte marcial, mas pratica algum esporte? Não, faz nada. Joga bola, não faz nada. Então, sim, o esporte, de um modo geral, ele proporciona uma convivência comunitária mais saudável, né? Evidentemente que aquelas crianças que jogam bola, vôlei, basquete, não vai usar drogas, não vai ficar ali com o celular o tempo todo, não dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, de um modo geral, uma juventude ociosa, né? Que leva o celular para a escola, muito embora haja uma lei federal hoje que proíba o uso do celular no ambiente escolar. São ocorrências que chegam bastante para o Conselho Tutelar, né? E em relação ao nosso projeto, são aí alunos cadastrados, aí, algo em torno de 300 alunos cadastrados, né? Ativo ali, você pega firme mesmo, tem uns 120 a 150. Chega fácil, cara. Chega fácil, né? Que Ativo. é ativo ali, que está Ativo. rigorosamente treinando. Graças a Deus, até hoje eu não tenho um caso no Conselho Tutelar de chegar um aluno do nossos projetos, de um dos núcleos, ó, problema escolar, agressão no ambiente escolar, né? Surte efeito mesmo, né? Muda a vida, né? Disciplina, da começa a criança. respeitar, né, fora de casa e depois leva essa disciplina para dentro de casa. É porque dentro do tatame nós somos todos iguais. O respeito ele é igualitário. Então no meu projeto, por exemplo, eu tenho um aluno de 7 anos, eu tenho um aluno de 65, de 69 anos de idade. Então o grupo é bem heterogêneo, né? No todo dos mais diferentes níveis sociais, né? A gente tem servidores públicos, tem advogado, tem policial, médico. Só que essas crianças carentes, esses adolescentes de famílias mais carentes, têm contato com essas pessoas, né? E quando eles se surpreendem, né? Quando sabe, pô, ele é médico, caramba, a gente trocou porrada ali, treinamos juntos. Então, eles se sentem pertencentes a um grupo, né? Então, dentro do tatame, somos todos iguais. Seguimos as mesmas regras, os mesmos preceitos, e aí eles acabam levando esses valores para dentro de casa. Isso, para mim, é muito confortante. Então, eu ainda me decepciono quando chegam famílias desestruturadas no conselho e eu vejo que ali a solução não está difícil. É só a família investir, mas não é financeiramente, é somente levar, proporcionar, Sim. patrocinar, conduzindo o seu filho, seu sobrinho, seu neto. Incentivando, né? Incentiva como? Leva. E conseguiu encaminhar alguém para praticar esporte? Estamos encaminhando. Então, Temos um projeto da Ceicei Priscila, talvez ela nem saiba, eu falei com o Ceicei uma vez, Ceicei é aquela menina ali, ó, passou por uma situação lá no Maria da Penha, passou por uma situação assim muito grave, um problema de rebeldia e tudo, Ceicei Priscila talvez nem saiba, mas é uma família que está sendo restaurada, a mãe me deu essa devolutiva, não era do projeto, morava muito próxima de um dos núcleos, eu falei, mãe, leva ela lá, veio de Minas, né, leva ela lá e tal, e a menina assim... Tem uma questão de saúde também, que ela faz um tratamento, só que ela se encontrou com o grupo, né? E essa conexão, a mãe falou assim, agora o meu problema é ter que levar, porque ela me cobra. E gozado que é um negócio que, quando eu comecei a treinar, eu fui também, né, eu tinha 9 anos, e por causa da escola, eu via que sempre tinha os mais brutos, né, que batiam em todo mundo, eu falei, eu vou aprender a lutar. Eu mesmo, vou aprender a lutar. Falei para meus pais, eu falei, quero treinar karatê. Meu pai falou, tá bom, vamos lá. Vamos na academia, né? Fez lá, escreveu lá, matriculou. Ele falou, agora continua, hein? Tô pagando, isso aqui continua. Eu tomei um gosto, mas eu ia, mas era um prazer. E acabei não arrumando esse nível de confusão na escola. Eu me defendi, assim. Tem que, né? Mas também era a escola dos anos 90, era uma escola diferente. Era uma Cá entre escola, nós aqui também. era um colégio que você aprendia, né? A sobreviver, não era só, né? Mas eu tomei um gosto que isso passou a ser parte da minha vida. Eu até comento com o pessoal, todo dia eu treinava durante 4 horas por dia, todo dia. Era sábado, domingo, todo dia. Eu ia para academia com o Sensei Rock, ele dava 2, 3, 4 aulas às vezes. Às vezes eu pegava as 4 aulas. Eu chegava cedo para ele era bom, né? Porque ele falava, não, vai compor aí, né, para ajudar e tal. Eu fazia todas as aulas junto com ele. Eu ia pro horto treinar, dava 10 voltas no horto para depois começar a treinar. Acho que eu contei pro senhor lá que eu fiquei uns anos parado. E eu falei, vou voltar. Vou correr no horto e depois vou treinar. Eu dava 10 voltas no horto florestal lá em São Paulo, que é grande pra caramba, né? Para depois começar a treinar. Falei, vou correr. Fiquei 5 anos parado. Falei, vou correr. Eu corria, vou correr.
Rapaz, 4 minutos de corrida. Agarrei numa árvore lá, o sorveteiro passando e eu assim, pera. Ele falou, quer sorvete? Eu falei, liga pro resgate. Tá parando aqui. Não é assim, tem que voltar devagar, né? Porque é tonto, né? Correr. O negócio é que a gente pega um gosto. E eu fico imaginando, eu era criança, cara. Eu gostei, eu ia todo dia porque eu gostava. E quando você entende o que é e você começa a treinar, você adquire aquele gosto. Você para de ter outros compromissos. Sim. Nem ficar na rua, né? Acabou. Não, vou treinar. Porque acaba virando uma família mesmo, né? Você encontra seus amigos, você luta, eu não sei como é que tá hoje. Eu voltava para casa todo roxo. Mas valia cada roxo que eu tava. Porque eu treinei, eu me diverti, era divertido, o treinamento era divertido. Muitas vezes o sensei mandava a gente fazer o treinamento, a gente que conduzia o treinamento. Ele fazia, hoje é você, vai lá, puxa o treino aí. E isso também é um estímulo para amanhã você dar aula, né? Para você ensinar outras pessoas. Eu sei que para mim isso passou a ser tão bom, foi uma mudança. E depois, pra você ter uma ideia, quando eu já não conseguia mais que eu tinha que trabalhar, eu trabalhava num emprego de manhã, eu trabalhava no outro à tarde e ainda conseguia dar um jeito de treinar à noite, porque eu gostava. Eu precisava daquilo. Aí quando eu comecei o treinamento com pizza e lasanha, que eu dei uma, né? Deu até palhada. Eu dei uma pisada no breque. Depois que eu casei, eu conheci minha esposa treinando também. Dei um soco, apaixonei e falei, vou casar. Vou casar. Pode fazer a pergunta que eu já me enrolei tudo. Não, eu até só vou fazer um comentário, né? E aí até comentei que eu não tive, na minha infância, eu não tive essa oportunidade, justamente porque o mais próximo que eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu vi um acidente e a minha mãe assustou, ele não deixou mais. Não era karatê, era capoeira. O meu primo lutava, já também era relativamente graduado e tal. Ele foi fazer era uma apresentação aberta, a gente foi assistir, mas eu já fui assistir pronto e falava, amanhã eu tô lá. Aí começou o berimbau, aquela coisa, aquela energia muito legal. Ele foi fazer um mortal chutado e bateu a cabeça e ficou uma semana e meia internado. Minha mãe nunca mais deixou pisar. Igual a gente tava falando, né, sobre diferenças de ensino e técnicas. Mas óbvio que todo esporte pode haver algum acidente, né? Mas até pouco tempo atrás, a gente tinha outras técnicas, né, de se ensinar e tal. Hoje a sociedade, ela tende a levar a coisa de um jeito um pouco mais tranquilo, um pouco mais calma para o aprendizado inicial, né? Antigamente os professores puxavam um pouquinho mais, né? Hoje é um pouco mais calmo, mas acho isso muito bom porque incentiva muito mais gente a entrar, né? Igual eu falei, a minha geração, a gente não tinha projeto social de esporte nesse sentido de karatê, disso, aquilo outro. Ou você pagava uma academia, ou você pagava uma mensalidade, mas você não tinha um projeto mais barato, seja com incentivo, ou seja gratuito. Você não tinha essa questão do social junto com o esporte. Hoje a gente percebe que são dois braços que é quase como um esporte, né? Um esquiva, o outro ataque, e a gente tem essa mudança, né? E eu queria ver de vocês, justamente como vocês têm sentido aqui em Itanhaém essas parcerias, tanto do público quanto do privado, da gestão. É algo que, vamos dizer assim, tá lá vocês como plural de sensei? Senseis, tentando trazer a molecada e o poder público meio aquém disso, ou vocês sentem também o poder público querendo incentivar com parceria? Tem apoio. Como é que funciona? Tem apoio? E aí, Carlão? Falo eu, falo você. Eu começo. Boa. Assim, esses 7 para 8 anos que eu tô dentro deste meio aqui em Itanhaém, eu venho sentindo sim uma melhora na participação do poder público, né? Esse ano, inclusive, criou-se uma secretaria específica de esportes. Se já teve no passado, o CC João pode me atualizar. Não conheço a história passada porque eu só estou há 10 anos na cidade, né? Então, assim, uma vez que você desmembra uma secretaria, você consegue dedicar uma atenção maior para esse importante segmento social, que é um segmento social. Sim. Você falou de não ter muitos projetos na sua época. Realmente, a capoeira é uma grande precursora dos projetos sociais, né? Minha infância era o que tinha. Judô, Sim. karatê, kung fu, era tudo pago, não tinha jeito, né? Mas capoeira sempre tinha uma sede, um centro comunitário, né? Dentro de escola, Fundação Casa, em presídio, você vê, a capoeira sempre esteve ali, né? Presente. E isso vem mudando com o passar do tempo. E também, por exemplo, você tem projetos sociais de várias modalidades, desde de lutas até surf, futebol, basquete, rugby,
né? Então, aqui, nesses termos, a Itanhaém ela é bem servida de um leque de oportunidades, né? E a Secretaria hoje de Esportes, que antes era vinculada à educação, ela presta, sim, um suporte bacana. Precisa intensificar? Sim. Há muitas necessidades na cidade, na educação, na saúde, né? Infraestrutura. E o esporte, não diferente, também precisa desse incentivo. É uma questão de medir prioridades. Mas eu vejo como positivo, neste ano, o primeiro impacto foi a criação da Secretaria de Esportes, de forma independente. E a gente já vem sentindo já um olhar diferenciado para esse segmento. Reforçando, concordo plenamente com as palavras do Carlão. Eu estou aqui desde 83 como praticante, tive meu período de competidor, cheguei a participar de jogos regionais, jogos abertos. Minha fase fui para cerca de uns 17 estados do nosso país como competidor, dirigente esportivo, na parte de arbitragem também, fiz o meu papel. Com relação a como professor de 89 para cá, que eu comecei a dar aula, maio de 89, exatamente, realmente o karatê, vou falar especificamente, falando no contexto geral do esporte, sempre teve apoio do poder público, sempre teve. Eu fui para a Argentina, em Mendoza, participar do Sul-Americano, toda custeada pelo poder público. Na época, o prefeito, o falecido Dr. Edson. Viajei bastante. Qual ajuda? Poder público. Hoje, o nosso karatê da escola Kodokan, todos os núcleos são em órgãos públicos, todos de graça. Bacana. As competições que nós vamos competir fora, o transporte, sempre o poder público vem nos fornecendo. Então, hoje a gente tem um karatê aí, eles herdaram esse de mim, eu falo eles, ele é um deles. É com amor e por amor. Temos aí no Jardim Jequitibá, no Balneário Jequitibá, na Escola Ignei Martins, o projeto já há mais de uns 10 anos, se me fala a memória, Escola Municipal. O professor Lindomar, que trabalha na Autopeças 3G, dá lá por amor 2 dias por semana. Preciso lembrar que a escola, o karatê é o que é que eu tenho, eu não faço nada sozinho, eu devo a eles. Tenho no Jardim Oásis, que é do professor Gabriel, um garoto de 21 anos, formado em Educação Física, que assumiu o lugar do pai que nos deixou ano passado, né, Carlos? Ano passado. Tá 13 anos lá, vai ter aniversário agora do projeto no Jardim Oásis Escola Henri Forcel, uma das grandes escolas naquela comunidade. Nós temos no Umuarama, que era no Coronel Umuarama, que é o Carlos. Está lá executando um trabalho em parceria com a AMPRA, não é isso? A AMPRA Com e a AMPRA ANE. e a ANE, Associação Nordestina. Esse projeto totalmente gratuito, com amor e por amor, feito pelo Carlos. Nós temos no Gaivota, na maior escola do município, que é o Osmar Rodrigues, do professor Jean, que cuida lá do nosso grupo Kodokan também. Tem 2 dias por semana. Tem na Associação Crescer e Viver, que é lá do Gaivota, dias diferentes, também karatê lá no Gaivota. No Cibratel, pela professora Priscila, que ele citou agora, tem 2 dias por semana, ela vai lá com amor e por amor, de graça, no espaço público. Temos tatame, que atende a todos, a aguinha geladinha para todos. Enfim, e tem aqui no Belas Artes, que é a matriz. Tem a Amanda, que cuida do horário das crianças, um trabalho espetacular também, das 7 às 8. E o horário dos adultos, que é do professor Dudu. E, consequente, eu costumo me referir a esses meus professores, os alunos, como meus filhos de tatame. E, com isso, eu herdei muitos netos, que os alunos deles são meus netinhos do tatame. E eu tenho um filho, que é o Lani, da Bicicletaria Sobrinho, muito antigo aqui na cidade, que tem no bairro do Ivuti, um bairro antigo na comunidade, ele montou a academia dele. E lá é o meu filho que me deu outros netos também. Então, eu tenho muito feliz respondendo o poder público, dá todo o suporte, como o Carlos falou. Um dos primeiros passos foi esse ano, o governo Thiago Cervantes, que dá todo o apoio, foi criar a secretaria, que até então, como eu disse, não sou muito boa em memória, mas faz muito tempo que não tem uma secretaria de esportes. Segundo o Rogério, faz 20 anos. 20 anos, eu ia falar 20 pelo anos. menos de... Não tinha, era a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Hoje nós temos só primeiro ano de Secretaria de Esporte. E o Rogério, secretário,
do Esporte hoje, eu trabalhei na Secretaria do Social durante 4 anos. Ele foi meu secretário. Depois voltei para o Comércio. Foi meu secretário por 4 anos. E eu sou suspeito de falar da capacidade profissional que o Rogério tem, onde ele coloca a mão, escreva o que eu estou falando. Mas aqui mais um tempinho vocês verão como vai estar a Secretaria de Esportes no comando do Rogério, que o prefeito confiou, Thiago, que confiou a ele. E também por acreditar no nosso trabalho da nossa escola, que hoje, acho que é importante mencionar, a nossa entidade, Codocan, Escola do Caminho da Fraternidade. Nós temos estatuto em dia, CNPJ, se eu esquecer alguma coisa, me ajuda, Carlos. Temos registros do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é uma exigência do ECA, nós temos, em dia, bonitinho, pelo 2º ano consecutivo. Temos a nossa independência financeira, com uma conta em banco, temos contador, vivemos através de doações, todo mês, voluntariamente, a chave Pix do Banco do Brasil, da entidade que ele cuida de toda a parte financeira, tem uma graninha que a gente paga contador, quando tem alguma necessidade, tudo documentado, tudo muito bem direitinho a nossa entidade, mas nenhum professor ganha, é por amor e com amor mesmo, para ensinar. Então, o poder público nos dá suporte, sim. Tem o que melhorar? Tem. Uma questão de só um pouquinho mais de tempo, são 6 meses da Secretaria de Esporte. Sim. Vamos viajar agora para Caçapava, dia 31, Carlos, de agosto. Eu não me recordo a etapa do Paulista. Já está garantido o nosso transporte. O Rogério falou, Djalma, fica tranquilo. Vai dar tudo certo e vai participar. A entidade que nós estamos hoje, a Federação Esportiva Educacional Paulista de Karatê. Eu fui um dos fundadores e assumi a presidência por um tempo. Fiz parte da FPK, é uma entidade muito antiga, o Denis conhece a FPK. Aliás, o atual presidente, Ivon Dedé, amigo nosso em comum. Antes dele ser presidente, eu competia, ele era tesoureiro, não é isso que você comentou comigo? Da FPK, a entidade mais antiga, que é reconhecida pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Eu cheguei a fazer parte. Essa entidade, essa FEPK, que nós participamos dos eventos, ele foca mais, o próprio nome diz, educacional. Tem as suas regras, porém, é mais voltado à área que permite que crianças, a partir de 5 anos de idade, vão competir. É muito aberto o leque nessa entidade. Então, não é todos que vão, porque uma taxa de competição é 80 mangos para o atleta competir. Fora os equipamentos, enfim, não é tão barato. Mas a prefeitura, na medida do que eles podem, vem dando todo o suporte. O mais difícil é o transporte. O mais difícil é o transporte, que é grande. E vem sendo provido. Então, realmente, eu vejo com um olhar assim, de uma crescente na área esportiva da nossa cidade. Eu tenho uma pergunta com sugestão. Por favor, claro. Tem algum projeto de campeonato para cá? Porque assim, a sugestão eu gostava muito campeonato, porque além da parte filosófica, educação, que é muito bacana, é um puta do incentivo. Motiva. Você vê, porque você participar e você assistir um campeonato, eu não sei se você já acompanhou, mas quando entra um golpe, o cara dá o que pai, a mãe vibrando. Quando pega, e você vê que, nossa, o povo, é um negócio, é uma emoção. E o brasileiro cara, torce pra qualquer coisa. Eu sou do tipo que se estiverem disputando jogo de palitinho, eu paro pra ver. Eu fico lá, eu paro e fico assistindo e tal, eu torço, sabe? Eu começo a torcer. Jogo de palitinho. E brasileiro gosta muito, e se tem um atrativo para essa molecada é campeonato. Sim. Quando eu dava aula no CDC, eu fazia o Chiai de sexta-feira, enchia de gente, e era pai, mãe. Inclusive, uma lembrança que eu tenho. Primeiro campeonato que eu fui no Clube do Guapira, lá no Jaçanã também. Fui participar, faixa branca. Chamei meus pais, falei, eu vou lutar, vamos ver eu lutando e tal. Se eu não me engano, justamente nesse dia estava o Ivon Dedé participando, competindo. Ele já estava na categoria Master. E não sei o que aconteceu lá, meus pais acabaram de sentar. Meu pai sentou, minha mãe sentou, a bancada lá em cima, né? E eu ali no meu aquecimento, faixa branca. Eles começaram a lutar, o Ivon soltou logo um mau asco, pegou na orelha, né? Plá!
estralo bonito, o cara caiu. Não é pra acontecer isso. O cara, pá, tomou aquele baque, minha mãe levantou e foi embora. Não vou ficar pra ver, Não não. assistiram, não é isso, não é o comum. Né? É tudo bem, né? Mas os caras faixa preta lutando, o negócio é sensacional. E pá, o cara caiu, minha mãe levantou e foi embora. Eu falei, pô. E meu pai ficou assim. E foi atrás dela. Tem algum projeto, alguma coisa pra fazer alguma coisa aqui na cidade? Porque eu acho bacana demais. Cara. Denis, a gente tem sim, todo ano tem um calendário. Nós fazemos um calendário da entidade da nossa associação baseada nos eventos estaduais e nacionais. Legal. E para esse ano temos um projeto, todo ano fazemos um evento, um torneio interno da nossa escola, onde reúne todos os núcleos de karatê da Associação Kodokan em um encontro num evento, geralmente sempre em outubro, para comemorar o mês de aniversário do Dia das Crianças. Então fazemos esse evento aqui. Qual a intenção que sempre fazemos? De aproximar, mostrar para essa garotada como funciona um evento oficial, para eles entenderem como entra no Kotô, que é a área de competição, como sai. E nós sempre trazemos árbitros da federação para arbitrar, é um protótipo de um evento oficial, trazemos para a cidade, entre os projetos da cidade. Porém, ano passado já teve, esse ano vai ter, nós estamos trazendo convidados, atletas, para ficar posso falar, um interno, mas com convidados. Esse ano vem Mongaguá, do professor Aurélio, que se formou comigo. O professor Lani, que tem os alunos dele, que é da associação dele, vem. Jordani. O professor Jordani, que tem da aula de karatê também. Então, eu costumo convidar alguns professores. Esse ano vai ter em outubro. Vai ter a final. Nós marcamos no nosso calendário no segundo semestre de outubro, aqui no Ginásio Municipal de Artes Marciais. E tem todo um evento até grande. Cobrir, né? Se quiser Podem cobrir cobrir, o a gente próximo. pode conversar de cobrir. legal. O dia todo é sempre num domingo. Muitos alunos, fizemos um evento, no ano passado tinha cerca de competidor entre crianças e adultos. Tem quanto Chiai e Catá, 235 alunos competindo. Nosso. A nossa entidade chegou a ter registrado mais de 200 alunos registrados na FPK. Foi a maior associação com o maior número de alunos registrados na FPK. Foi a Associação Kodokan. Puxar lá com o Ivone dela, vai ver a Kodokan. Qual a maior entidade com o maior número de atletas registrados na FPK? Kodokan de TEM do professor Djalma. E por que não deu continuidade nos eventos assim assado? Simples. Money, grana. Não tem cacife. Mas nós temos se respondendo, temos um projeto para outubro, só que a final do Campeonato Paulista já definiu a federação, vai ser em outubro. Então, talvez o nosso evento vai ter que mudar. Mas terá esse ano uma etapa que pode cobrir. A gente faz medalhinha personalizada, pódio, tudo. A garotada gente, vocês buscarem na internet aí torneio, a vibração da família, só que a gente faz de uma forma diferente, com muita proteção. A gente coloca protetor, tem uma regra nossa adaptada, tudo conversado com os professores. Protetor de cabeça, não vale contato, mas é uma questão de proteção, até 11 anos. É uma prevenção. Tórax, luvinha e bucal. Proteção. Porque pode se quebrar, não é isso. É cuidado, é zelo, é proteção, é diferente. A gente tem o apoio do SAMU, né? O município fornece uma estrutura fantástica para nós, som, a estrutura, a SAMU, a Secretaria de Saúde, vem dar um suporte para a área médica, porque se for contratar, não cobramos taxa de competição, é de graça, damos um kit todo ano para os alunos da cidade, um kit lanche com um lanche, um misto frio, um suquinho, uma barra de cereal fruta. E uma fruta. Tá muito melhor que muita inscrição de corrida que o pessoal tá pagando 150 Não tem taxa de reais. inscrição, ainda tem o lanche para ele. Ainda ganha. Isso tudo sai de onde? Alguma parte usa nessas contribuições. Hoje eu posso falar abertamente do quanto a gente tem em caixa na nossa entidade. Chegando aí uns 11 mil reais. Chega em 11 mil reais caixa da entidade, com contribuições espontâneas. Tem colegas que acreditam no nosso trabalho, médicos da cidade, não vem ao caso, chega no quinto dia útil, sensei, toma lá duzentão, sensei,
Pix do CNPJ da escola. Eu mando para ele, mestre, quem é? Eu falei, é um amigo do sensei, um médico, um fulano, um advogado, Legal. que acredita no nosso projeto. Bacana. Final do ano, o aluno, as crianças e adulto não paga taxa de competição, medalha personalizada lindinha, um kit de fruta, lanche bonitinho, a estrutura do evento, pagamos a arbitragem para vir de São Paulo da federação. Nós recebemos capacitação para arbitrar. É Recebem importante para os os professores professores também, que vêm sempre um dia antes, arrumam um hotel para o diretor da federação, diretor da arbitragem da federação, o Wagner Piconês, trabalhou muito tempo como diretor, ele foi diretor de arbitragem da CBK. Você conhece, da FPK, que é o nosso diretor, que é de Guarulhos. Ele vem gratuitamente, como meu amigo, ser o diretor de eventos de um evento interno para os nossos alunos prepará-los para fora. Então, tá aí já o convite para o Impacto Paulista cobrir. A gente vai mantendo contato. Sim, Em com outubro, certeza. novembro, vai ter esse evento interno da garotada aí. E vamos precisar de patrocínio. Você que quer colocar tua logomarca, o que é que você quer, Djalma? Medalha. Me dá 240 medalhas, 60 medalhas de ouro, 60 de prata e 120 de bronze. E vem conversar. A Kodokan agradece. Legal. Não bacana. quer dar, não precisa me dar grana. Me dá 300 pãezinhos, queijo, presunto e fruta. Não precisa me dar grana. Ah, não quero dar grana. Dá grana, o cara não cuida de você abater no seu imposto de renda. Sim. E isso eu acho E no importante CNPJ falar, da né? academia, e vai ver a coisa acontecer. Da Isso, Kodokan. isso eu acho muito importante falar e colocar, né, para quem estiver assistindo e não tem esse conhecimento. Quando a associação tem tudo regularizado, tudo certinho, além de tudo, em vez de você pagar lá para o governo federal, que você não sabe para onde está indo, você tem como fazer uma doação que é dedutível de imposto de renda, que você está vendo ali que é algo que dá fruto, e é seu dinheiro de fato que de qualquer jeito o leão vai comer. Em vez de você pagar para o governo para não saber o que os caras vão gastar, você consegue ajudar uma instituição legal, né? Detalhe, a gente tem o reconhecimento de entidade pela Câmara Municipal, Decreto municipal, um utilidade decreto pública. de utilidade Legal. pública feita pelo vereador professor Fernando, não foi? Foi o professor Fernando, decreto de utilidade De pública. utilidade, né, foi o Não, Dr. Carlos. foi o Dr. Carlos, né? Carlos Ribeiro. Isso. E o professor Fernando foi o dia do Karatê. O Dia Municipal do Lei Karatê municipal. Olha só. tem um projeto de lei, uma lei do município, que o Dia Municipal do Karatê na cidade tem é 30 de maio. O professor Bacana. Fernando, que é judoca faixa preta, entende que fez essa lei aí juntamente o executivo chancelou. Aproveitar e deixar um abraço pro nosso ancião, Cecim Bezerra, né? Ah, o CCBZ, ancião do parceirão do judô. judô. Chamei pra vir. Mas Ah. claro que é difícil, ele não responde celular. Não, é difícil. Você Professor tem que Bezerra- ligar e é. dependendo do que você falar, ele já desliga. Não, o professor Bezerra é uma pessoa fantástica. Aliás, deixo um abraço a ele. Eu comecei com ele em 89, treinei judô com ele um tempão. Inclusive, faz essa ponte pra gente, porque Não, se eu deixa ligar é comigo. capaz dele falar Não. quem que é. Quem É, eu não conheço. É que o golpe Pá. vem rápido, né? Não, eu converso, Não eu sei quem converso. é, não. Pá. Eu converso com ele. E agora, recentemente, recebemos uma lista de documentos para a gente ter o nosso reconhecimento de entidade a nível Nível estadual. estadual. Utilidade pública a nível estadual. Utilidade pública a nível estadual, que já estou com a lista de documentos, e a gente vai correr atrás para que, inclusive, o deputado que nos fez, eu fui apresentado pelo Rogério, já o conheço há algum tempo, ele ficou de Djalma, ou você pega os seus professores, vai na Assembleia quando voltar de um recesso, me levar os documentos, no outro dia eu já entro com um projeto de lei na Assembleia, ou vai no meu escritório em Santos, ele mora em Santos, ou eu venho até tem numa agenda e conheço os seus professores e pego os documentos, que é o deputado Paulo Correia. Bacana, importante. Já o conheço há algum tempo do social, já estive na Assembleia, ele esteve aqui recentemente, eu tive um bate-papo com ele, ele falou, Djalma, me traz esses documentos, no outro dia eu venho, a minha ideia é separar esses documentos direitinho junto com a equipe, Carlos, tem uma turma aí que está ajudando, principalmente cabeçada pelo Carlos, que tem um know-how para tal, e a gente vou trazê-lo aqui em Terém, o deputado, ele se colocou à disposição para vir receber aqui nas nossas mãos, conhecer os professores e poder dar entrada nesse projeto de lei de entidade a nível estadual. Fica tudo, aí a gente fica legalzinho para receber emendas parlamentares a nível do estado. Isso que eu ia falar, é importante esse tipo de questão para poder receber emenda parlamentar, né? Eu tinha um professor de ciclo tributário brasileiro que ele falava assim que cada real investido no esporte é R$10 economizado na área de saúde, né? E cada real investido na educação é R$10 economizado na área de segurança pública. Né? O
quanto é importante Sim. a gente investir todo na sentido. base, É, como faz- que é a questão da escola. E, inclusive, até eu vi uma publicação da prefeitura essa semana, né, que falava sobre um projeto. Aí pedia essa questão de, peça ajuda, você conhece um parlamentar, você conhece alguma coisa, peça ajuda para trazer recursos para a cidade, né? E esse pedir ajuda, e o senhor colocou uma coisa bacana que dos comerciantes que investem e tudo mais, a gente falou do poder público que já incentiva, que já Já. ajuda. Poder Eu queria que público você não falasse tem. também um pouco mais dessa questão da parceria privada, né? Das empresas, com as associações. E isso no decorrer dos anos, como é que você tem sentido? Os empresários de Itanhaém têm acreditado mais no esporte? Está sendo difícil passar o chapéu para conseguir arrecadação para o esporte? Como é que tem sido essas parcerias? Carlão? Eu acho que cada modalidade esportiva aqui tem um leque de patrocinadores, né? São aqueles parceiros do bem. A gente talvez a gente não busque Não, a gente não tanto, busca né? tanto. Eu Porque pensei até os nisso. professores contribuem, Bacana. a gente paga para dar aula. E não é de graça. Não é assim, não é que a gente faz isso de graça. O que a gente recebe de volta, eu acho que tão importante é o que eu vou falar aqui. Cara, você vê um aluno, um pai, uma mãe que vem e fala: "Cara, meu filho, você é um ídolo para ele. Ele se espelha em você". Gente, eu tô desbancando o MC Rian. Cara, Oruan. Não tem Eu preço, sou um cara. ídolo pro seu filho. Cara, isso pra mim é mais que gratificante. Eu cheguei em casa pra minha esposa: "Meu, eu sou ídolo de um aluno meu lá. CC Djalma é ídolo de tantos alunos e professores, né? Mas eu senti isso. Falei: "Meu, não tem como eu parar. Como é que eu vou parar de dar aula pra essa garotada?" Então tem não é de preço, né? graça. Não é de graça. A gente recebe amor, respeito, carinho, né? Fortalecimento de vínculo com a família, com aquela comunidade do entorno dos projetos. Né? Isso a gente é impagável, né? E em relação ao patrocínio da iniciativa privada, não tem como não lembrar do seu Paulo da Seu 3G. Paulo da 3G. Todo ano ele, Todo. de alguma É você forma, fazer assim, seu Paulo, ele. Tá, toma. é o karatê, tá? Né? Isso porque ele tem lá o jiu-jitsu, tem lá um projeto lá que ele Legal. é bem ativo, mas ele não abre mão de apoiar, né? Dos meninos do karatê, né? Tem o pessoal da OFTA, né, que já Da OFTA, patrocinou, isso. tem o da Rota 59, Rota tem o pessoal do Rota 55. 55, não lembro que ajudou, o menino das bananas, tem o pessoal do pão, A né? gente pede, é que eu não confesso, eu não sou muito pidão. Mas se a Nós não gente, mas quando convocados, Quando o pessoal convocado, comparece. eles comparecem. É Comparece. que eu tomei, sei lá, A gente vai mais devagar, mais mas o devagarzinho pessoal para não ajuda assustar. sim. Eu deixo, mas tem algumas pessoas que todo ano é só a gente pedir. Sim, O bacana. doutor Gustavo Bussotti, que é o da OFTA, sempre nos ajuda. O doutor faixa preta nosso, como é que chama? Dr. Fausto, Doutor Fauzi, que da é faixa preta Endoderm, nossa, né? da Endoderm, nos ajuda todo ano também. Além de ser faixa preta da escola, ele também colabora. Sacolão, a gente pede frutas, dão frutas no Sacolão fruta, RB, RB. Tem Autopeças 3G, quiosque, alguns parceiros. O professor Fernando nos ajuda, que é o vereador também, custeando algumas coisas. Quando a gente pede, o poder público, como eu disse, a Secretaria de Esporte hoje, até então era a Secretaria de Esporte, Educação e Cultura, mas contribui muito com a gente. Quero aqui deixar o meu agradecimento, não estamos encerrando, mas deixar para que não esqueça ao governo Thiago, o Rogério, sabe, todos os secretários. É só eu pedir, eu esticar o chapéuzinho, eles ajudam. Legal. Não tem aqui, eu não sou pidão mesmo. Eu jogo aí. Quer ajudar, cara? Vem. Tá aqui, ó. Eu joguei aí. Ajuda o torneio interno. Quer dar grana, não quer dor de cabeça de ir atrás? Pega o CNPJ, conversa com o Carlão, você pega como é que você pode bater, coloca a grana, que é a prestação de conta. O nosso contador, pensa num cara chato. É o nosso contador, a gente paga direitinho. nos centavos, ele pega no pé mesmo. Pega o Carlos fala, Sensei, Carlos, precisa pagar não sei o quê. Sensei, tem nota, Sensei? Senão o senhor vai arrumar um enguiço danado, Sensei. Se der uma diferencinha, o contador é chato, ele que trata direto. O contador é amigo meu de muitos anos. Aliás, um agradecimento aqui ao Odair, um contador das antigas, aposentado, mas faz questão de permitir que nós façamos parte de um grupo muito fechadinho de clientes dele, que ele faz, o Odair. Aparecido Braga, até lembro o nome dele. Ele é uma pessoa fantástica. Então, tem pessoas, se nós esticarmos o chapéuzinho, essas pessoas Sim, ajudam. Aqui tem. o Sensei é um pouco vaidoso. Não sou muito de
pedindo. Acho que eu já levei tanto não, eu fiquei, dei uma calejada. Hoje eu assim, quer ajudar, cara? Ajuda, não quer, a gente vai dar um jeito. Tira do salário, vem um daqui. Faz uma dali. rifa. Faz uma rifa, como fizemos As famílias recentemente. colaboram bastante. Colaboram, fizemos uma rifa aí para fazer o quê, Carlos? Uma rifa grande? Do aí? aniversário, né? O aniversário da Da escola. escola. Fizemos algo fantástico, sorteamos um monte de coisa. Foi o pessoal graduação, né? Teve da graduação também. A nossa entidade tem relativa. Ninguém faz nada sozinho, como eu disse. Sim. Temos muita ajuda do poder público e privado também, quando estica o chapéuzinho, chega junto. Que conhece o nosso trabalho e acredita. Que eles falando do karatê, você viu como ele falou do karatê, da satisfação, né, de ser referência de alguém, me deu até vontade de treinar de novo. Porque a última vez que eu fiz isso, antes eu colocava a minha faixa, que é gostoso, você põe o kimono, coloquei o kimono e já me senti estranho, né, que antes ele ficava mais soltão, tal. Sabe quando deu uma seguradinha assim? Te dá uma abraçada Antigamente, cara, eu amarrava minha faixa e fazia assim, ó, eu amarrava e ó, flá, ficava as duas pontas, né? Fui amarrar minha faixa recentemente, rapaz, ó, passei, Gravata borboleta. ó, Virou gravatinha borboleta. falei, Só gente, gravatinha. eu dando não, falei, gente, o que tá acontecendo? A faixa colheu. Colheu, Itanhaém, cara. É a umidade Deu do uma ar. engolida É a umidade na do faixa. ar, colhe. Mas vou voltar a treinar, sensei. Opa, É isso, aí, é ganhamos isso. mais um aluno para a escola. É isso aí, vamos lá. Não tem prazo ainda. Não, mas tá certo, já teve o primeiro passo. Vou Como voltar. diz Dalai Lama, uma grande caminhada começa com o primeiro Tem passo. professores e alunos de outros estilos que acabam vindo e se adaptam, né? É, só não vou voltar a correr, vou devagar primeiro, vou caminhar na praia. É isso, é isso. Pra tomar ar primeiro, depois dou aquela cidade. E na corrida eu te ajudo, na corrida eu te ajudo. Então, corredor, viu? Eu costumo falar que o retorno é pior do que o começo. Concordo. O começo você tem uma televisão, um incentivo do pai, da mãe, da namorada. O começo, um incentivo, uma TV, um filme. Agora o retorno, meu amigo, muda tudo, uma situação. Depende muito, logo, o incentivo do colega é bacana, mas, cara, você vai mudar a sua rotina de bom dois. Esse dia, aquele dia, eu vou ter que abrir mão daquele horário para voltar pro karatê. É a condição física. Sim. Condição física, quero não. Sabe Eu sou atleta, corredor, vai fazer um karatê, pega, você volta para casa estourado. De onde eu vi? O que aconteceu com o brasileiro? Dói. O karatê te mostra lugares no teu corpo que você não sabia que você tinha, cara. Que você Exatamente. sentia. Eu tô falando com E propriedade. sabe um negócio que me pegou também no karatê? Que eu já tive, né? Depois de um certo tempo, eu tive minhas idas e vindas, né? Dei uma parada, fiquei 5 anos parado, voltei, parei de novo. Nessa primeira vez que eu parei, uma coisa que eu percebi é que a mente vai de um jeito e o corpo vai de outro. Sim, esse é o ponto. Você pensa que você tá igual você tava antes, quando você treinava todo dia 4 horas por dia, e você vai fazer um chiaizinho, você até tem uma ideia legal. Só que o corpo não obedece. Não é a mesma coisa de antes. Você pensa, ó, tá abrindo a guarda ali, vou entrar, vou verdade. Vai fazer na velocidade do Rapaz. pensamento. Só que o legal é que você pega o macete. Eu fui para muito campeonato, participei muito. Ganhava, mas você pega, né? Troca. E eu lembro quando eu fiquei uns 5 anos parado, eu voltei, falei com o sensei, né? Falei, sensei, coloca 2 faixinhas para baixo aí que tô vendo que a molecada tá, né? Tá voando aí, posso? Ele falou, põe. Ele ficou meio assim, falou, põe. Peguei minha faixa roxa, coloquei, né? Tá. E que nesse dia eu achei até engraçado. E tinha um menino, faixa marrom, molecão novo, bom pra caramba, dava pra ver que ele tava, né, com aquela empolgação. E a gente foi fazer uma luvinha, sabe? Treino frente a frente, todo fazendo aqueles treininhos rapidinho e tal, uma trocaçãozinha, né? E eu tava muito tempo parado, eu não tinha o fôlego pra ir e voltar, eu tava me resguardando, fechando guarda, né? Ia um pouquinho, dá aquelas queimadas de golpe, você vai e volta. Aí teve uma hora, e o sensei atrás de mim, o sensei rock assim, ó. Ele tava com a mão no queixo assim, ó. Aí teve uma hora que o moleque parou a luta, ele fez assim, ó, calma. E eu falei, não, eu tô calmo, né? Ele falou, calma, não precisa ter medo. Eu falei, tá bom. Ele falou, pode tentar me acertar, tá? Não precisa ter medo, não vou te machucar. Eu falei, tá. Então tá, ele falou, ó, a gente treina pra se defender, você tem que se soltar. Eu falei, tá, daí fui falar pra ele, não, filho, aqui eu tô, né? Tô respirando legal que nem você, assim. E falou, não precisa ter medo. Pode tentar me acertar. Vem com confiança. Vem tranquilo. Eu fiz assim, ó. E eu olhei pra trás, assim, o sensei tava vendo, e o sensei assim, ele fez assim pra mim, ó. Tá certo.
Falei, tá. Falei, ó. Tá. Ah, na hora que ele falou Hajime, colocou o pezinho pra frente, já puxei. Já meti o raquete na boca, já dei que exame, que água, já grudou na parede, ele falou, aí, amém! E ele tinha o cabelinho compridinho, no primeiro, né? Que pegou aqui, ó, ele já deu aquela levantadinha no cabelo. Lógico que eu não bati forte pra machucar, né? Só um, tava de luva, só um. E aí eu gostei que o sensei foi, parou, né? Amém? Daí ele fez assim, ó, isso aqui é ensinamento, tá? Falou pro menino, falou, você luta olhando pra faixa. Ele falou, quando você usava a fralda, eu coloquei essa faixa nele aí que você tá vendo. Ele falou, você para de frescura e põe sua faixa. Já tomou uma banha. Aí eu falei, eu quero faixa preta, todo sem graça, né? Falei, pô, você senta. Aí ele, você é faixa preta. Você vê que tudo, absolutamente tudo no karatê é ensinamento. É respeito, é regra, é dar o tempo do outro. E também, sei lá, foi tanta coisa que ele foi falando naquele dia, ele falou, a gente tem que respeitar. Uma coisa que ele falava pra mim em todo o campeonato, a gente empolgadaço pro campeonato todo, né? E vou ganhar, e que não sei o quê. Ele fazia assim, é legal você ter essa confiança aí, mas lembra que a mesma empolgação que você tá, o outro também tá. Ele falou, então não desrespeita não, tá? Luta com seriedade, você tá competindo, final de toda a luta, cumprimenta, agradece pelo que você aprendeu, a oportunidade que você teve, e se você ganhou, agradece também. Agradece que você competiu com um cara bom, então você tá aí porque você competiu com um cara bom. Ele falou, é sempre agradecimento, sempre respeito, ó, toda luta, obrigado, valeu, esforço aí, nosso e tal. Isso é uma coisa que eu trouxe pra vida, sabe? E eu lembrei dessa história do moleque, achei tão engraçado. Vou voltar, não vou fazer chá com ninguém. Vamos fazer 2 veinhos. Eu tô veinho também. Que Olha, nada. olha, Hoje eu olha. não. Parei, Eu não. quantas vezes o senhor parou? Eu nunca. Viu? Ininterrupto. Pronto, ganhou. Eu não Mas vou... a frase, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. O legal do campeonato É igual que... andar de bicicleta, nunca esquece. E você... Então, mas o corpo não reage mais igual. Mais estático. A mobilidade não é tanto, você treina mais estático. Mas guarda o fôlego. Guarda o E fôlego. o legal é que você, o karatê, eu sempre entendi, parece um jogo de xadrez, sabe? Você analisa, nos primeiros segundos você começa a analisar como é que o cara faz, abre guarda, a velocidade que ele quica, onde que vai o pé, e você fica, né, ali, e o diferente é que quando você para, o seu cérebro já analisa tudo, e você fala, pô, vou pegar ali, tá? Mas não dá. Quem tá de fora calcula melhor do que quem tá ali dentro. Exatamente. Depois fala, pô, por que você não fez isso? Você não fez viu o aquilo? golpe chegando, Tem eu acho essa uma- visão. Uma frase clássica. Ele falou desse ensinamento que foi passado pro aluno, né, faixa marrom, que ele só olha a faixa e tal. E é aquilo que o mestre sempre fala, né, do treino, né, que vocês estavam num contexto de treino. Sim. Os treinos nunca são iguais. Fala aí, mestre, sobre a questão do treino. A mesmice, né? É incrível. Esses anos que eu dou aula, que eu dou aula, eu sempre falei que eu nunca fui para um dojo com uma aula programada. Hoje vai pular 4 pulinhos para a direita, 4 para a esquerda, vai fazer kata, shiai. Não, eu só vou e me entrego. Quando eu entro dentro do dojo, é igual brincadeira igual o índio, ó. A direção do vento eu desculpo por aqui e ali eu vou. Olho no rostinho, porque o olhar fala de cada um e fala, ó. Então as coisas acontecem dentro do dojo. E ali eu vou observando, ó, o treino vai desenrolando, muita criança, pouca criança, que é muito bem mesclado. Faixa preta, faixa branca, iniciou, então a coisa vai acontecendo. E teve um dos treinos que geralmente eu falo, as coisas vão acontecendo, nessa 1h30 de treino. Quando eu cheguei a comentar, acredito que seja isso que eu vou falar que você está se referindo. O dia que você vir treinar, fazer os mesmos movimentos, que você for para casa, acabou o treino, ir embora, feito os mesmos movimentos, se você não levar nenhum ensinamento novo, fazendo os mesmos movimentos, algo está de errado. E não é com o karatê, é contigo. Eu faço um kata na Hanshodan, que no estilo Shorin é kata de branca, na Shotokan é kata de faixa roxa, que é
Teki, né? É Teki Shodan. Ah, o Tech Shodan. No nosso estilo Shorin é kata de iniciante na Hand Shodan. É branca, não? Branca. Então eu costumo falar, eu faço esse kata há 42 anos. Toda vez que eu faço, vou embora com algum aprendizado. Então o dia que vocês virem treinar karatê, fazer os mesmos movimentos que fez na aula passada, há um mês, há um ano, fazendo os mesmos movimentos, e você não foi embora com nenhum aprendizado, algo está de errado. E confesso, com toda certeza, não é com o karatê, algo está de errado, com vocês não está conseguindo receber realmente o aprendizado. E isso eu posso falar com propriedade, é sobre isso, e é bem isso mesmo. É isso que eu... É isso. Bacana. de fato. Já teve treinos do Sensei fazer essa análise que ele faz do ambiente e tá os maiores, né? Ele vê que não tem pouca criança, mais adolescente, mais adulto. E aí, de repente, ele dá uma atrasada de uns 2 minutos, aí ele some. Quando vê, ele vem com 2 bambu na mão. Bacana. Um dessa largura e Bacana. o outro um pouquinho mais fino. Né? Aí você já vê que realmente a programação mudou, né? Eu já passei por isso. Às vezes acontece, o bambu às vezes ele trabalha, mas lógico, dentro de um contexto de segurança. Sabe a expressão de bambu respeito. tá gemendo? É por aí. Sobre isso. Eu só descobri que o bambu enverga com ele, eu não sabia que essa Muito vivência. Mas Já- é gostoso. É Já bacana. fez a flexão trocando de mão? Com o sensei com o bambuzinho do lado? Não. Você tá com as duas mãos. Levanta essa agora. Ah, se não pega, né? Passava aqui, ó. Não, mas a base, pra acertar a base, o bambu já cantou é. já. É o Zenkutsu, né? Pra ficar certinho. Pra ver se... A altura é Pra ver mais se alta tá do Zenkutsu, firme, né? Do se tá- Shorin. se a base Shorin tá tá um pouco firme. mais alto agora. Então o Shotokan acaba com o joelho. Esticadão, né? Força O muito a Shotokan é lá articulação, embaixo. né? As articulações acabam com a circulação. Sim, eu e Com minha as esposa. A E gente... diminui, na verdade, a velocidade. Sim. Antigamente, a Zenkutsu Dashi Shorin, quando eu comecei, era muito aberta, muito aberta. A velocidade demora. Você sair. Demora. Bastante. Gente, pra quem tá assistindo, é assim como eu não luta, esse demora é 1 milésimo de segundo que ele tá falando. Mas comparado a outros Comparado. estilos, comparado ao Vadoril, você perde tempo. Ele perde tempo. Numa competição, você perde tempo. Entendi. Eles treinam, eles são muito explosivos. O Vadoril é muito rápido. É 2, 3 golpes, você... De repente você viu, você fala, mano, o que aconteceu? Você nem viu. Porém, cada um tem seu... Porém, o Shotokan, eu lembro que nos primeiros campeonatos que a gente fazia essa comparação. A gente treinava muito calejamento, muito absorção de impacto. Tomava mauache aqui na altura, né, do abdômen. Isso é da minha época. Isso aí eu E não gosto. caía. E a gente começou a ver os Nutella chegar, um mauache que você dava, você derrubava o adversário no abdômen. Entrava, ele dobrava. E o nosso, a gente passava treinos e treinos só pá, pá, mauache. A base lá embaixo, você levantava a guarda, o sensei vinha, pá. E é uma pegada diferente. Já o Vadoril hoje também é forte pra caramba. Só que ele te acerta 3, 4... E até você ir. Pá. Mas se um desse aqui que você pegar, você também define, né? Porque o objetivo do karatê era definir, não era ficar trocando tanto, né? Era marcar e acabou. Legal, mas era isso aí. Eu tô tentando entender, mas gostei. Não, vai na aula, vai na aula. Vai, Eu vai, vou. vai. Sabe que, Só ó, assistindo. eu tô levemente PCD. Leva o Matheus. Não, e sobre isso também, né? Eu fui brincar sobre a situação da minha mão, mas sobre isso, se vocês têm alunos, atletas que têm alguma limitação, já tiveram atletas com limitações, como é que você faz num grupo de várias pessoas para lidar com esse tipo de situação? Igual o Sansei colocou, achei muito legal, né? Que cada aula é uma aula, não é aquela receitinha de bolo, mas vocês já tiveram muitos casos assim, onde tiveram que se adaptar, entender, com limitações físicas? Como é que funciona essa questão para vocês na prática em aula? Eu acho que o CC Djama encarou desafios maiores no quesito inclusão. Legal. Mas eu posso me arriscar a dizer que todos os projetos têm algum aluno de inclusão em algum nível. Importante. Seja no aspecto físico, uma deficiência intelectual, em algum nível a gente tem alunos PCD sim. Mas o CC encarou aí umas missões mais complicadas Eu aí. costumo falar, com o passar do tempo, o karatê ele foi me mostrando. Eu costumo dizer que tem um karatê visível e o karatê invisível. Eu entrei numa fase, quando eu peguei
Há 7 anos atrás, se me falar a memória, eu peguei a minha graduação de faixa preta sétimo dan. 7 anos atrás. E primeiro dia que eu fui entrar no dojo para dar aula com a minha faixa coral, eu falei, 7 anos atrás, eu falei, cara, eu tenho ainda o que ensinar, o que que eu vou ensinar para eles, o que é que eu vou fazer? É incrível. Eu descobri que tem, eu comecei a treinar, a descobrir o karatê invisível. E me aconteceu umas coisas já. A gente tem, todos os projetos nós, praticantes de karatê, alunos, seja crianças, adolescentes e vou até adultos com alguma deficiência, seja intelectual, física, mental, temos muitos, muitos. Agora, a nossa escola, eu sempre falo que o karatê é uma arte marcial com todo o respeito a todos os esportes. O karatê, ele é muito completo. Eu sou suspeito em dizer, então eu vou puxar sardinha. Mas o karatê é para criança, é para adolescente, é para adultos, é para melhor idade. Tanto que temos muito mais novinho, nosso tem quase 80 anos. Mais Dona novinho. Antília participou de Dona uma competição, Antília, 74 uma anos. aluna dele com 74 anos participou de um evento. Nossa, 74. 74 As anos. netas lá no celular e ela E treinando, ela fazendo catar. Então nós temos homens, mulheres, nós temos atleta, tanto que nós temos categoria de PCD. Nos nossos eventos tem aos finais do ano que a gente e tem muitos alunos que participam dessa categoria PCD. Alguns em um ano participou. Um aluno do Jequitibá participou do PCD. Depois eu fui conhecendo ele, sensei, não me deixa participar do PCD, eu aprendi. Eu quero participar junto com todo mundo. A deficiência dele era um pezinho assim, que chegou a mexer na cabeça dele. Então, durante um ano, eu comecei a identificar que o problema dele não estava aqui, estava no pezinho dele, que era assim, de nascença. Então, eu fui conhecendo, aprendendo, eu resolvi o bloqueio que ele tinha na cabeça dele, ele participou com um pezinho assim, junto com todo mundo e foi campeão. Nós temos. E o que me chamou. Quando eu pensei na vida que eu teria. Eu já passei por todos os meus ensinamentos, o Karatê vai e me mostra o Karatê invisível. Então eu venho estudando muito o Karatê invisível. Um determinado tempo na minha vida, eu não lembro datas, como eu disse. Eu estava no momento de preparação na academia para iniciar a aula. Chegou uma mulher com o seu marido, segurando, entrando na academia. Antes de começar a aula, estava eu e um aluno meu. E eu foi um aprendizado para mim. Aprendi naquele dia. Que eu pensei que eu já sabia de tudo. Não é isso. Eu estou muito. Eu falei para esse meu aluno, faixa preta, vê lá o que o casal quer. E eu vi que era um rapaz, um homem, com deficiência visual. E eu ainda tenho que ser sincero e dizer, ainda brinquei de uma forma que não foi bacana para ele. Falei, era só o que me faltava agora. Meu Deus do céu, dar aula para deficiente visual. Mas eu usei até uma palavra que de lá para cá eu não falo mais, é cego. Uhum. Só falta isso, eu dar aula para cego. Eu pensei que eu tinha dado aula para todo mundo. Dali para lá, daquele dia para cá, a minha cabeça, a minha faixa preta, assim é outro, meu karatê é visível. Eu não falo mais, é deficiente visual. Aquele dia eu fui escutá-lo, o aluno chegou e falou assim, sensei, isso é uma coisa para o mestre, né? Para mim não, ele quer treinar karatê. Eu falei, meu Deus, é. Eu fui lá, eu nunca tinha dado aula para deficiente visual. E de lá para cá aumentou demais, desse dia, aumentou demais o número de alunos com alguma deficiência no grupo Kodokan. Deus me mandou essas almas para eu cuidar através do karatê. Esse aluno que estava lá era um policial militar, levou um tiro nos olhos em Praia Grande e outrora, antes de levar esse tiro, ele me trouxe, depois fui conversando com ele, eu fui pedir ele veio pedir, mora no Suarão até hoje. Tiago.
Foi meu aluno no Clube Náutico quando eu adolescente. E nunca esqueceu de mim. Ah, Depois ele tinha de sido cego, aluno depois. Foi, me trouxe o diploma de faixa laranja, quando, normal, ele nunca esqueceu de mim. E uma médica que fazia acompanhamento dele psicológico falou, procura arte marcial, procura arte. Tem um professor, acho que foi a doutora Iloma, professor de karatê lá que vai te ajudar. A esposa dele, Josi, Thiago, foi me procurar. Eu falei, meu Deus. Aí ele me mostrou o diploma com a minha assinatura há mais de sei lá quantos anos atrás, quando eu dava aula no Clube Náutico. Deficiente visual agora, zero. Enxergar, zero. E Deus me colocou ele de volta, me devolveu ele como aluno, mas deficiente visual. Como dar aula? Eu fui pedir direção para Deus. O que fazer para dar aula para um cego? Eu não gosto de falar mais deficiente visual. E ali Deus me mostrou como treinar. E levei ele, treinou com a gente até faixa verde, participou de competições, se destacou, exames de faixa, assim. Eu não me pergunte como que eu ensinei karatê para ele com deficiência E eu visual. sentava com a garotada lá, falava, ó. Eu fiquei curioso. E Falava, tá ó, até se hoje. ele faz esse kata desse jeito, por que Você que pode. vocês e Então, nós não conseguimos? de lá pra Nós que cá, estamos vendo. A escola se abriu para muitos alunos autistas. Só não deu muito certo com o Dudu, né? Que tomou um chute. O Dudu tomou? O Dudu tem uma história com o Thiagão. O Thiaguinho, né? É, Então, ele vai, hoje- Thiago, pro lado agora. Isso, Maigueire, pum, pegou bem. Ah, acontece, acidente. Dudu tava bem na percurso. frente dele. E o Dudu é o deficiente visual? Não. Não, o Dudu É o não, outro, Dudu é o que dá- o Thiago. É o Então, professor o outro Eduardo. que acertou, ele poderia muito bem falar, desculpa, não vi. Sim. Mas ele é muito brincalhão, hoje está um pouco afastado, ele teve algumas complicações, mas o trauma dele era muito grande, não podia Sim. entrar em ônibus, enfim. Quem pode falar muito, foi através, e o Karatê me mostrou, de lá para cá, a nossa escola tem muito autistas, tem deficiente, é uma escola que Deus me colocou nas nossas mãos para a gente cuidar dessas almas. Meu filho mais velho é autista, é o Dudu também. É? Eu tentei dar aula pra ele, mas ele é terrívelzinho, né? Ele zoa pra caramba. Eu tava dando Eu tenho aula... muitos autistas hoje, ele é ficava pai de deitado. autista. Você Ele é pai de também? autista. No meu caso, o meu ele é autista, ele tem um déficit neurológico. Hoje ele tá com 21, mas ele pensa como uma criança de 5 anos. O forte do meu é natação. Ah, ele curte. Ele curte. Desde os 2 aninhos. O negócio dele é natação. O meu ele deitava no meio, a gente tava treinando, ele deitava no meio do cotô lá do dojo, deitava lá no meio, ficava puxando o pé assim, É o brincando. foco, E ele o gostava foco. do Kiai. Todo mundo tá Kiai, ele fazia Kiai mesmo. Isso. Kiai mesmo. Nessa parte o meu também interage. Só né? É o Kiai, essa Eles parte não que- conseguem ficar muito ali sentado. Mas a gente tem lá o Léo, tem uma galerinha que. Tem, o que se você Tem os ver autistas lá que nas os autistas lá, competições. você pega o depoimento de algumas famílias, nossa, como era. O Léo, Léo, do sim. Jardim Oásis do projeto. É um autismo grau alto, né, Sim. Carlão? Um grau Eu lembro do elevado. Léo quando ele começou. Conversar Antes hoje mesmo com dele os começar, eu pais já o dele. conhecia. Com os pais dele, a tia que mais leva que a Karina, né? Isso. Mudou totalmente. Outra coisa, então o Karatê me mostrou que ele é um Karatê Eu para conheci todos. a avó né? dele já, que trabalha É na algo- OAB. E eu falava pra ela, pô, por que não põe ele no karatê? Ele era pequenininho, por que não coloca ele no karatê? Ele bem acanhado, com interesses muito fixos, né? Que é uma característica lá do Trem Thomas, biscoito só aquele tipo, muito fechado, fechado socialmente. E eu falava pra Shira, leva aí, ó, tem um projeto lá no Reforcel, na escola Reforcel e tal. E aí começou, e ali a sementinha foi plantada, e o Léo hoje falou de karatê, já tá de kimono, dorme já com tá- kimono. Dorme com kimono, vou de karatê. E o que é que a gente recebe dessa galera? Falou uns minutos atrás. Amor. Dizer como é bom te abraçar, sensei. A socialização Como é do bom. Léo é impressionante. É impressionante. Ele é o mais sociável, né? Cumprimenta todo mundo, brinca com todo mundo, interage com todos. A gente tem uma boa a gente recebe muito bem também, isso é importante. O acolhimento é muito importante.
Eu, com o tempo que eu tô parado, vocês ficam falando, tá me dando vontade de treinar, tá vendo? Vocês estão fazendo. Vou achar minha faixa amarela, que eu tenho Mas todas as é minhas bizarro. faixas ainda, mas vou colocar minha faixa amarela e começar tudo de novo. O acolhimento é fundamental, principalmente para esses grupos que precisam da inclusão. Sim. Se a gente recepcionar plantando bananeira sério demais, É. eles não vão ficar. Não vão ficar. Naquela De época, longe não. eles já vão embora. Vai né? embora. Isso aí é louco. Vão É, ficar não, mais não, louco não, ainda. melhor não, esse negócio não tá muito Mas sério. gozado, eu acho que isso se perdeu um pouco no karatê, porque antigamente era tudo doido. Mas também era um karatê que eu Rapaz, falar, cara. pra quem saía de Iten, de bicicleta, ia para a estrada do Rio Preto, divisa com Peruíbe, lá no fundão, no Bananal, passar um final de semana com mais 4 alunos para derrubar a bananeira na canela, você vai fazer o É quê? doido, é verdade. Era o que eu Ó, fazia. Dessas maluquices. Uma das loucuras, né? Quando nós saímos de Iten, a equipe, quando não era professor, ia para competições. O nosso sensei, o saudoso sensei Wilson, que já faleceu, o meu professor, ele mostrava, ó, tem competição e tem aquilo. Só que a gente ia para as competições, eu lembro como se fosse hoje, em Cubatão, foi a primeira cidade, começou os jogos regionais do Karatê, foi em Cubatão. Uma turma das antigas, há muitos anos atrás, quando o Karatê começou. Eu fui participar de uma semifinal com um aluno do Sérgio José dos Santos. Você falar com das antigas, você pesquisar, já faleceu também. A gente estava lá competindo e a regra do meu sensei era assim, falando até sobre o karatê de antigamente. Se perder, pode perder na competição limpa, mas se deixar o oponente brincar com você, tirar sarro, chegar na academia, você apanha. Então, eu perdia, mas perdia limpo, dentro da competição. As regras de competição. Agora, se eu permitisse, os meus colegas, permitisse que o oponente tirasse graça e querendo bater na gente, tirar uma onda e a gente ficasse quieto, chegava na academia, descia o couro. E quando ia para as competições regionais, chegava a equipe de ITM, os professores falavam, chegaram os kamikazes. Nós éramos apelidados de kamikazes de ITM. Os pilotos suicidas da Segunda Guerra Mundial, porque a gente era louco, você podia ganhar. Mas se não, meu amigo, tu ia pro hospital. Perdia nos pontos, mas deixava uma lembrança. Deixava uma lembrancinha pra Uma você. lembrança eles levavam. Levavam. Isso acabou. Isso aqui era o legal. A gente olhava, quando a gente ia para campeonato, a gente olhava o estado do kimono da outra associação. Que a gente via que ia dar trabalho é que não dava. Porque não tinha muito branquinho passadinho. Porque a gente ia com o kimono de guerra mesmo. Sabe aquele kimono tudo arrebentar, rasgado? Kimono da Mekio, eu tinha um que durou mais de tanto tempo, rasgadão, cheio de remenda. Você acredita que o meu primeiro eu tenho ainda? Tem ainda? Mas tá lá, tá guardado lá, né? Mas eu tenho. Tudo, tá só, parece pano de chão. A minha velhinha fechou a caderneta de poupança dela. Eu comecei a minha história aqui, nesse lugar, aqui, nesse posto de gasolina. Em 83. Quando foi em 85, 86, eu acredito, ela fechou a caderneta de poupança para comprar um kimono da Mekio, que custava, na ocasião, um salário mínimo. Rapaz. Esse kimono durou anos, foi a minha mamãe, minha velha. Caraca. História. Não vendia em qualquer lugar. Não vendia. Sim, não como vendia. tem hoje. Sim, o meu primeiro. Era muito específico. Faixa também não era barato. O meu primeiro, minha avó que fez. Olha, Ela fez? me trouxe uma. Minha avó morreu em 96, kimonos ela eram que fez caros. meu kimono. Olha que lembrança que trouxe agora. Os kimonos, E por isso que tá lá até 30, hoje. 40 anos, era caro. É caro. Sim, cara. meu Não era pra... primeiro Específico, não era fez. qualquer lugar que tinha. E eu não sei se o senhor conhece. O meu irmão, antes de mim, meu irmão foi treinar numa academia também lá em São Paulo. Um karatê que eu nunca mais achei. Toakai. Já viu esse estilo? Toakai, Eu nunca mais vi. E eu lembro que depois eu procurei, meu irmão, o primeiro cacete que ele tomou, ele parou de treinar. Aí, tá vendo? Eu lembro. Primeiro pau que ele tomou na academia, nunca mais foi. E eu procurei esse estilo, o Diego falou que conhece. Ele falou, aqui no Brasil não vi mais. Tinha um último que era lá da Vila Mazei mesmo, que era lá em São Paulo, né? Extremo norte de São Paulo. Aí eu fiquei curioso também, mas não conhece também, Não, né? não conheço. Toakai, não. Disse que era. Tem Ele alguns falou que- que era raro, difícil aqui no Brasil, tinha poucos. E o único que tinha também foi esse aí que meu irmão treinou. Fiquei sem referência.
Que eu lembrei, as lembranças foi trazer. Minha avó fez o kimono pro meu irmão também. Aí eu lembrei desse karatê que ele fez aí. Nunca achei esse Memórias estilo. boas, gostoso, né? É bom, gostoso. É bom, lembrar assim é bom. Mas volta, Denis, dá tempo ainda. Vai lá, um dia ou Dá outro. pra né? voltar a fazer as mesmas coisas que É. se fazia. Devagarzinho, Esse é o grande erro de voltar. No começo É. não, depois a A gente gente chega volta querendo lá. fazer tudo que fazia antes. não dá. Não. Os tempos Eu, são outros. houve épocas que eu me frustrei um pouco, porque eu lembrava da desenvoltura que eu tinha na minha adolescência, na juventude. Mas é como o Cicei falou, eu aceitei, eu respeito a minha condição física. Eu exploro meus alunos, né? Sim. As Eu potencialidades. fiquei bom nisso aí. Eu cara. tenho alunos que também treinam capoeira, tem aqueles que jogam muito futebol, tem um condicionamento físico bacana, né? Resistência. Então eu exploro essas potencialidades deles. Eu já não posso abusar muito, né? Então eu vou dentro dos meus limites. Eu mas também, meus alunos- nisso quando, nos últimos tempos que eu tava dando aula, era muito bom nisso, em explorar o máximo deles. O máximo. É, mas sem Espreme você igual. não faz Como é que é a vagar, não. cana de açúcar? Você fala da... Ah, é. Você põe a cana na máquina. Não, você vai hoje na feira, pede um pastel e um caldo de cana. Eu fico analisando, tô muito nessa vibe. Acho que tô ficando velho antes do tempo, não sei. Eu fico analisando e para tudo eu fico contextualizando e vou arrancar uma Isso dá um aprendizado. trabalho desde de tampar, né? A hora que tá Não. preparando. Aí a pega cana. aquela cana, cara, pode olhar, Passa passa, uma sai o vez. caldo. Aí depois Dobra, dobra, passa de novo. aí vai e redobra. Aí Eu entra falei, com uma hora abelha junto. acaba, aí vai com uma abelha Uma junto, hora e vai. acaba. Gente, aí aquilo eu trago pro ensinamento de karatê, tudo que eu vou. Eu fico, ai, caramba, ou seja, vai, passa que sai alguma coisa, vai igual um caldo de cana, vai sair alguma coisinha. Parece nos nossos treinos também você explorar o máximo, né? Eu lembro até quando a gente estava fazendo exercício, tinha aula que era só resistência. Sim. De condicionamento físico, só Condicionamento resistência. E o que matava, gente, que a gente tava no último exercício e ele tava lá. Eight, Nissan, chegou, chegava nos últimos. Hat, kill. Cheguei, me voltou no tempo, fazia isso. Falava, e aí, sensei? Ele, kill. Obedece. Cara, ele não enroscava, bicho. Daí, quando ele falava, Ju, a gente desmaiava. Caía. Daí eu falava, pô, sensei, não dá. Ele falou, não, você fez é porque dá. Pra que dá. E vamos continuar. Mas é gostoso pra caramba. Era. Agora não deve ser, não. Não, é bom, Agora, voltar agora é bom. pra mim deve ser ruim. Mas é isso, pra mim, fechou top. Não, adorei o bate-papo. Tô doido pra querer experimentar um dia na vida. Faz. Opa, Mas faz aqueles treinos. rapaz. Não, deixa eu... Começa com o Carlos, depois vai aqui e fala assim, você dá uma forçada no treino. Não, 6 meses. Daqui a 6 meses eu vou E procurar leva, o Carlos. e leva o Matheus. Matheus É. tem cara de que O gosta. Matheus não gosta. O Matheus chegou a fazer lá em São Paulo um tempo. E o meu filho mais novo, o João é nerd, né? Nerd, tá com 18 anos. O negócio dele. Tentei levar pro karatê. Mas ele é Não esportes, né? Não, esportes. e assim, ele trabalha, tem um mundinho dele, um moleque é bem crâniozinho. E eu falo, João, é legal, né, você saber, né? Pelo menos se defender, ter uma noção e tal. Ele falou, pai, eu converso com as pessoas, tá bom. Eu falei, se alguém te ameaçar na escola, ele falou, se ele tiver alguma coisa na internet, eu acabo com a vida dele. Eu falei, que é isso? Ele falou, você sabe que eu sou capaz de fazer, mexendo na internet. Eu falei, então tá bom, é isso aí. Mas é de boa, ele é sossegadinho. Mas vai lá, Eu pedi 6 meses que eu vou retomar o condicionamento físico primeiro. Ó, eu preciso voltar a treinar em algum lugar. Então eu vou começar. Deixa só minha esposa, ela fez a operação recentemente, tirou a vesícula. Já só ela tá recuperada. Acho que daqui ela já tava em pé andando pra lá e pra cá. Daqui a pouco, com uns 15 dias, ela já tá legal. Vou começar a caminhar com ela na praia, vamos começar a retomar, que ela treinava também, né? É preta também. Vamos começar a dar um rolê na praia, acelerar o passo. Depois eu vou aparecer lá, hein? Vai num bacana. treino especial. É, O dia que vai tiver um crescer. treino de domingo especial, você pega leve. Olha. Carlos, O mínimo que ele vai fazer ó, na eu caixa tenho- d'água ali, ó. Sabe o morro da caixa d'água? Eu tenho A experiência. gente vai negócio de subir sensei da pegar base leve. do morro até lá em cima com o colega nas costas. Só de boa. Eu levo minha moto elétrica. Tem o pneuzão largão assim, ó. Ah, sobe, eu vou lá tranquilo. E ainda vou passar, ainda vou ver o Carlos. Ô, sensei! Já comi. Ah, eu vou aparecer lá com meu kimono, minha faixa branca. A branca não tem mais. As outras. Não, mas começa Vou na devagarzinho. sua velocidade. Vou Porque a gente devagarzinho.
Tem os níveis, não tem como. Quem tá chegando, principalmente o pessoal que é da melhor idade, eles têm que fazer dentro Eu vou com esse pessoal aí. com essa Eu pegada. vou nesse time Mas aí. surpreende, viu? Eu vou no time Surpreende. da melhor idade. Às vezes assusta quando você tá vendo de fora, mas quando você tá lá, você tá fazendo coisas que você nem imaginava, que ele Sim, mesmo que nunca praticou. É progressivo, né? Você É, vai os alunos se progredindo. surpreendem. A gente Sem vergonha, ele já lutou, tá? Mas tá aí, né? Sem vergonha. Sem vergonha. Vai pensar lutar. É melhor Segura você esse dedo aí batendo Ó, direito. Uma coisa que eu aprendi. É mais fácil você falar que não luta nada, chegar com humildade e aprender, do que o cara que chega, não, o que eu faço, que acontece. Eu que não sou. sei o quê. Primeira guarda aberta, toma na orelha. Não, lutar. É que assim, eu tento ensinar para as crianças a questão, olha, qual é a força que você vai aplicar num golpe para competir? É a força necessária para você matar um pernilongo. Boa. Só que os pernilongos que eles enxergam, eu acho que são biônicos, porque eles afundam a mão. Gente, é semi-contato, não é para atravessar o coleguinha. Sim. Então eles às vezes naquele ímpeto, né, naquela emoção, né, tem também essa questão do trabalho emocional, né, da autoconfiança, mas eles se empolgam, cara, assim, a adrenalina sobe. Eu falo, pernilongo aí. Ainda tem competição que é contato mesmo? Que ainda tem? Tem. Porque eu só Tem, vejo. não é? Agora Tem É o semi-contato, né? tradicional. Hoje, geralmente é o Semi-contato. semi, mas tem. Eu não- Tem. Eu acho que eu também não procurei mais, né? É que a federação tradicional interestilos ainda tem uma pegada ainda diferente, né? Esses é bacana. Só que a partir de 18 anos. Bacana de assistir. A partir de Pra 16. assistir, né? Participar não é A gostoso, partir de não, mas 16 com autorização dos pais e tal, porque tem um risco é maior. eu gosto de ver. Participar eu já não tenho mais vontade, não sei. Malandro ele. Dói muito isso aí. Dói muito. Bacana. Mas pra fechar, eu acho importante colocar, pra assim como o Denis, quem tá pensando em voltar, e pra quem assistiu e ficou animado aí pela primeira vez, quais são os contatos, onde procurar, como é que a gente chega Isso. até a Escola dos Senhores? Acho que o Instagram é um Boa. ponto, né? Kodokan Itanhaém, @Kodokan Itanhaém, né? E Ginásio Municipal de Artes Marciais, eu acho que é o primeiro ponto para procurar. Ou via Instagram da Escola Kodokan, chama lá, manda uma mensagem, né? Vamos ver se a gente divulga também os locais e horários, né? Sim, Que sim. tem, acho que é importante. Eu tinha salvo aqui, peraí. Mas qualquer coisa Só não também, lembro o arroba agora. Eu salvei aqui, Você ó. está Ó, Kodokan, tô com a cola aqui, ó. tá, @Kodokan Itanhaém? Não, peraí, eu tô no Instagram errado. Eu tô no Instagram do Mestre Djalma. Sensei Djalma. Aí tem o arroba do Karatê, Kodokan e Itanhaém. É esse? Isso, Ah, tá. @Kodokan Itanhaém. Isso. Pra quem não sabe, ainda nem o básico do básico do básico, Karatê escreve com K, né? Mas é bom colocar, vai que alguém aqui tá do basicão. Karatê, Kodokan, esse Kan de novo com K e Itanhaém. Facinho, jogou lá no arroba. Vai chegar aqui, ó. Tem aqui tudo certinho, tem o Fale Conosco, mandou mensagem e se informa. É bacana, é importante. Como a gente colocou aqui mais de uma vez, investir no esporte, seja investir de tempo, de dedicação. Você colocando seu filho no esporte, você praticando esporte, você vai ter menos trabalho com questão de saúde, com questão de segurança e milhares de outras questões aí que você poderia vir enfrentar se você investe no esporte. Tempo, dedicação, dinheiro, às vezes custa. Não vamos negar. Eu pratico corrida de rua, que em teoria a gente fala assim, é só pôr o tênis. O tênis também custa caro, né? Mas um tênis custa muito mais barato do que remédio, do que ansiolítico, do que isso, do que aquilo. Eu falo que é o meu modo de eu me acalmar, de eu me entrar em calma. Eu chego em casa mais calmo, converso com os filhos. Então, o esporte proporciona isso, né? Em todo esporte existe um investimento, seja mínimo de tempo, que acho que é a mínima coisa que tem, mas não é um gasto, é um investimento. Você vai lá, você vai se dedicar e isso vai ter um retorno posterior. Então, acesse o arroba deles. Vou repetir de novo, pera aí. Karatê Kodokan Itanhaém. E aí você consegue se informar certinho. Vocês têm algum último recado, agradecimento, menção, colocar coisa? Agora é a hora! E aí, cara, fala tu. Eu acho que ele colocou bem, né, a questão de praticar algum esporte. Arte marcial, qualquer que seja, ela vai exigir disciplina e respeito acima de tudo. Então, invista principalmente na juventude, né, tão necessário hoje. Menos celular, mais qualidade de vida, mais esporte. E como o mestre sempre diz, né, o karatê, ele forma o caráter, ele não deforma o caráter. Então, invista nesse esporte que o retorno ele vem muito rápido. Isso aí. Eu quero agradecer aí a vocês pelo convite.
Obrigado mais uma vez. Espero que tenha sido bem bacana esse bate-papo. Com certeza espero que você que está nos assistindo curta, goste, procure conhecer um pouco mais da nossa escola, do Karatê. Estou à disposição. Agradecimento também, primeiramente, óbvio, a Deus. Sem Ele, nada disso teria existido. Minha mãe. Quero agradecer aqui a minha esposa. Todos que fazem com que isso aconteça de forma direta e indiretamente, aos meus professores que eu já citei aqui, não faço nada sozinho. A Kodokan é de vocês, para vocês. Então, obrigado aos professores. Agradecer aqui ao meu prefeito, Thiago Cervantes, que dá essa oportunidade já há alguns anos da gente desenvolver esse trabalho. O secretário de Esporte, Rogério, também. Os outros colegas que já se passaram, por que não? Mas obrigado pela oportunidade. E estou à disposição. Tá? Um forte abraço a todos. E vamos que vamos. Perfeito. Kodokan sempre. Kodokan neles. Exato. Você que aí, pegando o gancho, você que quer montar o seu podcast, montar o seu programa, DF Studio chama aqui. Tem muita coisa bacana para você poder fazer aí o seu conteúdo, seja podcast, videoaula, tem uma estrutura bem bacana que já existe e ainda tem coisa sendo preparada aí a mais. Sim. Vem novidade por aí. Vou dar um leve spoiler aqui nesse vídeo, vem novidade por aí. Fica de olho aqui, você que gosta de novidades aí na área de informação aqui de Itanhaém, vem bastante coisa boa por aí. Agradecer Beleza de Padilha. Beleza de Padilha lá no Instagram, TikTok, todas as redes sociais, @Beleza de Padilha. Agradecer John Lares Materiais para Construção, linha de tintas de qualidade e melhor preço de mercado, lá na Avenida Cabo Sul, 2100, Nossa Senhora do Sion. O telefone deles, quer fazer um orçamento, não quer sair de casa, tem uma obra, alguma coisa, quer pedir um orçamento? É o 13 3422 2051. E a Tework, que é consultoria empresarial, marketing, contabilidade digital, registro de marcas e patentes e soluções audiovisuais para impulsionar o seu negócio. Precisa se formalizar e deixar tudo certinho do seu negócio, tanto a parte CNPJ, institucional ou de propaganda. Tework, o telefone deles é o 13 99654 5783. Agradecer mais uma vez nossos queridos convidados. Eu sou o Thiago Luz, esse foi o Impacto Paulista. Até o próximo.